A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, @avivamento24AD. Eu me chamo Eduardo e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada ela é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário, nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, versículo 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco, em um só Espírito. Por isso seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @avivamento24AD, de ministrar 24 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 24 rebanhos dos verdadeiros adoradores do Senhor Deus e do que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois no verdadeiro ministério do nosso Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, em que houveram sorteios nos livros de Atos, capítulo 1, nos versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículo 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, no versículo 1 e versículo 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @avivamento24AD, escolhendo um número de 1 a 24, pois além de estarem recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da Avivamento 24AD. E diga qual o número de rebanho de 1 a 24 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Examine o livro de Mateus, capítulo 12. E saibam que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que este ministério de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro, sem contar as mensagens com a hashtag a anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado já ultrapassa a 1 bilhão de reais, para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de carta, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo, nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntarem conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo uma pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes nesse ministério do nosso Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em
Mateus capítulo 12, nos versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, nos versículos 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, no versículo 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no nosso perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus ou Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença do Espírito Santo do nosso Senhor Deus de verdade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de cada um de vocês que foi trago pelo Espírito Santo para conhecerem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. Somente o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, estando aqui presente para poder te enviar um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar início às nossas orações para dar início à nossa live, que diz assim: Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24ed. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live ia alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser muitíssimos abençoados e que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos limpando e nos purificando de todo espírito do mal. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para poder estar apresentando as minhas mãos ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e ao Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, que diz assim: Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 24 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 24 rebanhos dos verdadeiros adoradores do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Também peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra que é viva, é vida, é espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live. Que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos limpando de todo espírito do mal. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para poder estar purificando o seu ambiente, tirando toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações são todas elas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Vamos aqui ao sorteio da oração. Oração de número 3. Glórias ao nosso Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus ou Cristo. Diz assim na oração de número 3. Senhor Deus, o Todo-Poderoso, na autoridade que me foi dada, pelo nome santo do nosso Senhor Jesus ou Cristo, espírito do mal que está me ouvindo agora, pelo poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus ou Cristo, sai dessa vida, sai dessa casa, sai desse local de trabalho, sai desse veículo, pelo poder dessa palavra que está sendo enviada para libertar de todo espírito do mal, e haja a paz em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus ou Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus ou Cristo. Agora eu peço a vocês que escolham aí um número de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Assim como está escrito em João 4, do 21 a 26, que nosso Deus é Espírito e importa que os que o adoram, o adorem em Espírito e em verdade. Então escolha o seu número de 1 a 24. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar início ao sorteio dos rebanhos.
Hoje estaremos sorteando os rebanhos de número ímpar, mas você que faz parte do rebanho de número par, também sairá com uma palavra para a sua meditação. Então escolha aí o seu número de rebanho. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio. Rebanho de número 5, ímpar, e rebanho de número 6, par. Rebanho de número 5, ímpar, e rebanho de número 6, par. Vão estar aqui meditando no livro de Ageu, 2 capítulos. Ageu, que contém 2 capítulos. Vamos aqui no livro de Ageu, com apenas 2 capítulos. Capítulo 1 do livro de Ageu, para os rebanhos de número 5 e rebanho de número 6 estarem meditando. Ageu, capítulo 1, contém 15 versículos, que diz assim: Ageu incentiva a construção do templo. Mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Graças a Deus, Senhor. Vamos aqui no livro de Ageu, que diz assim: Ageu incentiva a construção do templo, nos versículos 7, 8 e 9. Diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, então dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, mas eis que veio a ser pouco. Esse pouco, quando trouxestes para casa, eu dissipei com um sopro. Por que causa, disse o Senhor dos Exércitos? Por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um de vós corre a sua própria casa. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 7, ímpar, e rebanho de número 8, par. Rebanho de número 7, ímpar, e rebanho de número 8, par. Vão estar aqui meditando no livro de Zacarias, 14 capítulos. Zacarias com 14 capítulos. Capítulo 14 do livro de Zacarias, para os rebanhos de número 7 e rebanho de número 8 estarem meditando. Contém 21 versículos, que diz assim: A vinda do reino da graça. Nos versículos 2, 3 e 4 diz assim: Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, as casas serão saqueadas e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou, sim, no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém, para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Escolha aí o seu número de rebanho de 1 a 24, para você estar recebendo um livro, um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Saiu agora o rebanho de número 17, ímpar, e rebanho de número 18, par. 17, ímpar, e 18, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Primeira Crônicas, com 29 capítulos. Livro de Primeira Crônicas, com 29 capítulos. Primeira Crônicas, vamos aqui ao capítulo do livro de Primeira Crônicas. Capítulo 18 do livro de Primeira Crônicas, para os rebanhos de número 17 e rebanho de número 18 estarem meditando. Primeira Crônicas, capítulo 18. Vamos aqui no capítulo 18, que contém 17 versículos, que fala assim:
diversas vitórias de Davi. Nos versículos 7, 8 e 9 diz assim: E Davi tomou os escudos de ouro que tinham os servos de Hadadezer, e os trouxe a Jerusalém, também de Tibate e de Cum, cidades de Hadadezer. Tomou Davi muitíssimos cobre, de que Salomão fez o mar de cobre, as colunas e os utensílios de cobre, e ouvindo Toi, rei de Amate, que Davi destruirá todo o exército de Hadadezer, rei de Zobá. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 23, ímpar, e rebanho de número 24, par. 23, ímpar, e 24, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Efésios, contém 6 capítulos. Livro de Efésios com 6 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos aqui no livro de Efésios com 6 capítulos. Capítulo 4 do livro de Efésios, para os rebanhos de número 23 e rebanho de número 24 estarem meditando. Efésios capítulo 4 contém 32 versículos, que fala sobre exortação à unidade. Nos versículos 4, 5 e 6 diz assim: Há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em todos vós. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par. Rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par. Vão estar aqui meditando no livro de Jó, que contém 42 capítulos. Livro de Jó com 42 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui no capítulo do livro de Jó. Capítulo 4 do livro de Jó, para os rebanhos de número 3 e rebanho de número 4 estarem meditando. Jó, capítulo 4, contém 21 versículos, que diz assim: ele repreende Jó. Nos versículos 5, 6 e 7, diz assim: Mas agora que se trata de ti, te enfadas, e tocando-te a ti, te perturbas. Porventura não é o teu temor de Deus, a tua confiança e a tua esperança, a sinceridade dos teus caminhos? Lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu, e onde foram os sinceros destruídos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 15, ímpar, e rebanho de número 16, par. Rebanho de número 15, ímpar, e 16, par. Vamos estar aqui meditando no livro Livro de Lucas, que contém 24 capítulos. Livro de Lucas, que contém 24 capítulos. Lucas, 24 capítulos. Capítulo 7 do livro de Lucas, para os rebanhos de número 15 e rebanho de número 16 estarem meditando. Lucas, capítulo 7. Vamos aqui no livro de Lucas, capítulo 7. Contém 50 versículos, que diz assim: a unção de Jesus pela mulher pecadora. Diz assim nos versículos 40, 41 e 42. E respondendo Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: Dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhes 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo ele com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize qual deles o amará mais.
Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora estarei apresentando aqui nosso recado. Muita atenção, que diz assim: todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus ou Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes, independente do valor. Porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de que tudo que você fizer em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas capítulo 6, no versículo 38, diz assim: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para seu bairro, município, estado ou país, assim serem todos muitíssimos abençoados, independente do seu segmento religioso de fé. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora eu estarei apresentando para vocês uma das mais de 100 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro e não pedindo, mas sim oferecendo dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras da Bíblia Sagrada. Mas lembrando que para você participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Estarei apresentando para vocês a denúncia de número 61, que diz assim: as denúncias são mais de 100, sendo essa a denúncia de número 61, e os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeitos, governadores e presidentes. Do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou a sua igreja fala mal dele, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Jesus, do Senhor Deus, e as Escrituras da Bíblia Sagrada. Pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. Se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Mateus 23, com foco no versículo 15, e Apocalipse 22, com foco no versículo 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem número 22 dentre as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos. Todas elas são numeradas. Saiu a oração de número 4. Oração de número 4 diz assim: Senhor Deus, nosso Pai amado, eu peço em o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, que possa transbordar a sua paz, a sua graça e a sua alegria nessas vidas através dessa live da sua igreja virtual, @avivamento24AD, e que através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, possamos nos libertar desses espíritos de depressão, de tormento e de ansiedade, e caia por terra e prevaleça o Espírito Santo em nossas vidas. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade no sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Graças a Deus, Senhor. Escolha aí o seu número de rebanho de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso.
assim como está escrito no livro de João, capítulo 4, nos versículos 21 a 26, que nosso Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Saiu o rebanho de número 1, ímpar, e rebanho de número 2, par. Rebanho de número 1, ímpar, e rebanho de número 2, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Jeremias, 52 capítulos. Livro de Jeremias com 52 capítulos. Jeremias, capítulo 1. Jeremias, capítulo 1, para os rebanhos de número 1 e rebanho de número 2 estarem meditando. Jeremias, capítulo 1, contém 19 versículos, que fala sobre o chamado de Jeremias, nos versículos 2, 3 e 4. Ao qual veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de... Ao qual veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E lhe veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até ao fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Assim veio a palavra do Senhor, dizendo: glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Rebanho de número 13, ímpar, e rebanho de número 14, par. Rebanho de número 13, ímpar, e de número 14, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Abacuque, que contém 3 capítulos. Livro de Abacuque com 3 capítulos. Vamos aqui no livro de Abacuque, com 3 capítulos, mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu estou lendo apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Saiu o capítulo 3 do livro de Abacuque para os rebanhos de número 13 e rebanhos de número 14 estarem meditando. Abacuque, capítulo 13, contém 19 versículos, que diz assim, a oração de Abacuque, nos versículos 9, 10 e 11, diz assim: descoberto se movimentou o teu arco, os juramentos feitos às tribos foram uma palavra segura. Tu fendestes a terra com rios, os montes te viram e tremeram. A inundação das águas passou, o abismo deu a sua voz, levantou ao alto as suas mãos. O sol e a lua pararam nas suas moradas, andaram à luz das tuas flechas, ao resplandor do relâmpago da tua lança. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 19, ímpar, e rebanho de número 20, par. 19 ímpar e 20 par. Vamos estar aqui meditando no livro de Deuteronômio, 34 capítulos. Livro de Deuteronômio, 34 capítulos. Capítulo 12 do livro de Deuteronômio para os rebanhos de número 19 e rebanho de número 20 estarem meditando. Deuteronômio capítulo 12 contém 32 versículos, que fala sobre o culto no santuário, nos versículos 5, 6 e 7. Mas o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos para ali pôr o seu nome, buscarei para a sua habitação, e ali vireis, e ali trareis os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos, a oferta alçada da vossa mão, os vossos votos, as vossas ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. E ali comereis perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrareis em tudo em que puserdes a vossa mão. Vós e as vossas casas, no que abençoar o Senhor vosso Deus.
Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 11, ímpar, e rebanho de número 12, par. Rebanho de número 11, ímpar, e rebanho de número 12, par. Vão estar aqui meditando no livro de Mateus, contém 28 capítulos. Livro de Mateus com 28 capítulos. Mateus capítulo 4, para os rebanhos de número 11 e rebanho de número 12 estarem meditando. Mateus capítulo 4, glórias ao nosso Senhor Deus. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para outras pessoas também conhecerem a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. Somente o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus estando aqui presente para poder te enviar um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Porque lembrando que somos apenas um canal, um instrumento para o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, estar aqui para poder te enviar um livro e um capítulo para a sua meditação. Mateus capítulo 4 contém 25 versículos, que diz assim: o início do ministério de Jesus, do nosso Senhor Jesus. Nos versículos 12, 13 e 14. O Senhor Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zabulon e Naphtali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. 9, ímpar e 10, par. Vão estar aqui meditando no livro de Josué, 24 capítulos. Livro de Josué, que contém 24 capítulos. Não deixe de nos seguir ou se inscrever, dependendo da rede social que vocês estiverem nos acompanhando, porque todos os inscritos estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Josué capítulo 11, para os rebanhos de número 9 e rebanho de número 10 estarem meditando. Josué capítulo 11. Josué capítulo 11 contém 23 versículos, que diz assim, fala sobre outras vitórias de Josué. Nos versículos 10, 11 e 12, diz assim: e naquele mesmo tempo voltou Josué e tomou a Azor, e feriu a espada ao seu rei, porquanto Azor antes era a cabeça de todos esses reinos. E a todos os que nele estavam feriram ao fio da espada, e totalmente os destruíram. Nada restou do que tinha fôlego, e a Azor queimou a fogo. E Josué tomou todas as cidades destes reis e todos os seus reis, e os feriu ao fio da espada, destruindo-os totalmente, como ordenará Moisés, servo do Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último livro, último número de rebanho a ser sorteado. Rebanho de número 21, ímpar, e rebanho de número 22, par. 21, ímpar, e 22, par. Vão estar aqui meditando no livro de 3 João, contém apenas um capítulo. Livro de 3 João, com apenas um capítulo. 3 João, com um capítulo, contém 15 versículos. Que diz assim, fala sobre o apóstolo João elogiando os seus discípulos por permanecerem na verdade e praticarem conforme está escrito nas Escrituras Sagradas, que diz assim, nos versículos 5, 6 e 7. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, que em presença da igreja testificaram do teu amor, aos quais, se conduzires como é, digno para com Deus, bem farás. Porque pelo seu nome saíram nada tomando 2 gentios. Glórias ao nosso Senhor Deus. Estarei agora sorteando
mais uma das nossas mais de 100 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando. Mas lembrando que para você participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Saiu a denúncia de número 89. Denúncia de número 89. Vamos aqui na denúncia de número 89, que diz assim: Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Nesse texto de Mateus capítulo 15, o Senhor Jesus questiona a busca superficial e vã do povo por causa dos ensinamentos que não são da parte do Senhor Deus, e sim dos costumes, vontades, emoções e sentimentos dos seres humanos. Muita atenção, você tem certeza de que está buscando e adorando ao Senhor Deus com autenticidade? Se o seu líder provar para nós na Bíblia Sagrada que todas as doutrinas, ensinamentos, condutas, entre todas as coisas que ele apresenta a você como verdade, são realmente verdades, com base na Bíblia Sagrada, sem interferências ou manipulações dos seres humanos, e que nada do que você está fazendo está sendo em vão, e que nós das 12 igrejas virtuais estamos mentindo, e que é possível crer, cultuar ou adorar ao Senhor Deus da forma que bem entender, sem que seja necessário as escrituras da Bíblia Sagrada, vai receber 200 milhões de reais em dinheiro, se provar todas essas coisas para nós na Bíblia Sagrada. Essa é a denúncia de número 89, dentre as mais de 100 denúncias com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Mas lembrando que para participar, basta sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares e iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem número 50 dentre as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração. Oração de número 5. E lembrando que nossas orações são todas elas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas são numeradas. Na oração de número 5 diz assim: Senhor Deus, pelo poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, eu peço que haja a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus o Cristo em todos os setores dessa vida, dessa casa, desse local de trabalho e desse veículo, e chega a tua santa paz. Essas palavras, todas elas vão se cumprir, em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade no sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Agora eu peço a vocês que mentalizem aí um número de 1 a 24, para no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu estou lendo apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Saiu o livro de Romanos, 16 capítulos. Romanos com 16 capítulos. Capítulo 11 do livro de Romanos. Capítulo 11 do livro de Romanos contém 36 versículos, que diz assim: o remanescente de Israel, nos versículos 2, 3 e 4. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu, ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, matarás os teus profetas. Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares. Só eu fiquei e buscam a minha alma. Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobrarão os joelhos a Baal.
Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Jonas, 4 capítulos. Jonas, 4 capítulos. Vamos aqui no livro de Jonas, com 4 capítulos. Capítulo 2 do livro de Jonas. Capítulo 2 do livro de Jonas contém 10 versículos, que fala sobre a oração de Jonas para com o Senhor Deus. Nos versículos 5, 6 e 7, diz assim: As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas me enrolaram na minha cabeça. Eu desci até aos fundamentos dos montes, e a terra me encerrou, para sempre com os seus ferrolhos, mas tu fizeste subir a minha vida da perdição. Ó Senhor meu Deus, quando desfaleci em minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Saiu agora o livro de Gálatas com 6 capítulos. Gálatas com 6 capítulos. Livro de Gálatas com 6 capítulos. Capítulo 4 do livro de Gálatas. Capítulo 4 contém 31 versículos, que diz assim: a preocupação do apóstolo Paulo com os Gálatas. Nos versículos 10, 11 e 12. Guardai dias, meses, tempos e anos. Receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. Irmãos, rogo-vos que sejas como eu, porque também eu sou como vós. Nenhum mal me fizestes. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 1 Coríntios, 16 capítulos. 1 Coríntios, 16 capítulos. Capítulo 6 do livro de 1 Coríntios. Capítulo 6 do livro de 1 Coríntios. Contém 20 versículos. Que diz assim: litígios entre os irmãos. Nos versículos 2, 3 e 4. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas. Não sabeis vós que, havendo de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, se tiver de negócio em juízo, pertencentes a esta vida, pondes para julgá-los os que são de menor estimas na igreja. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Daniel, 12 capítulos. Daniel contém 12 capítulos. Capítulo 11 do livro de Daniel. Capítulo 11 do livro de Daniel contém 45 versículos, que diz assim, fala sobre a invasão romana, nos versículos 37, 38 e 39. E não terá respeito a Deus de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a Deus algum, porque sobre tudo se engrandecerá, mas em seu lugar honrará a um Deus das forças, a um Deus a quem seus pais não conheceram, honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e com coisas agradáveis, com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas, aos que o reconhecer multiplicará a honra e os fará reinar sobre muitos e repartirá a terra por preso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Sofonias, 3 capítulos. Sofonias com 3 capítulos.
capítulo 3 do livro de Sofonias. Vamos aqui no livro de Sofonias, capítulo 3. Contém 20 versículos que fala sobre regozijo pela salvação. Nos versículos 15, 16 e 17 diz assim: O Senhor afastou os teus juízos, exterminou os teus inimigos. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti. Tu não verás mais mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: Não temas, ó Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos. O Senhor teu Deus, o poderoso, está no meio de ti. Ele salvará a si e se deleitará em ti. Com alegria calar-se-á por seu amor. Regozijar-se-á em ti com júbilo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não deixe de escolher um número de 1 a 24 para no final dessa nossa live você estar recebendo um livro, um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Saiu o livro de Obadias, que contém apenas um capítulo. Obadias com apenas um capítulo. Vamos aqui no livro de Obadias com apenas um capítulo, que contém 21 versículos, que fala sobre a destruição de Edom, nos versículos 5, 6 e 7. Se viessem a ti ladrões ou assaltantes de noite, como estás destruído, não furtariam o que lhe bastasse. Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam algumas uvas. Como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram investigados seus tesouros escondidos. Todos os teus confederados te levaram até a fronteira. Os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. Os que comeram o teu pão puseram debaixo de ti uma armadilha. Não há nele entendimento. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Provérbios, 31 capítulos. Provérbios com 31 capítulos. Capítulo 13 do livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 13. Vamos aqui no livro de Provérbios, capítulo 13, que contém 25 versículos. Livro da sabedoria, que diz assim: nos versículos 1, 2 e 3. O filho sábio ouve a correção do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Do fruto da boca cada um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores comerá a violência. O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que abre muito os lábios se destrói. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Apocalipse, 22 capítulos. Apocalipse com 22 capítulos. Capítulo 9 do livro de Apocalipse. Capítulo 9 do livro de Apocalipse contém 21 versículos. Que diz assim, fala sobre o quinto selo. O quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo, e abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Ruth, 4 capítulos. Ruth com 4 capítulos. Vamos aqui no livro de Ruth com 4 capítulos. Capítulo 3 do livro de Ruth, que diz assim: Ruth obedece Noemi. Contém 18 versículos do capítulo 3. Nos versículos 6, 8 e 9. Então foi para a eira e fez conforme a tudo quanto sua sogra lhe tinha ordenado. E sucedeu que pela meia-noite o homem estremeceu e se virou, e viu que uma mulher jazia a seus pés. E disse ele: Quem és tu? E ela disse: Sou Ruth, tua serva. Estende, pois, tua capa sobre a tua serva, porque
tu és o remidor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 2 Coríntios, 13 capítulos. 2 Coríntios, 13 capítulos. Capítulo 13 do livro de 2 Coríntios. Capítulo 13 do livro de 2 Coríntios contém 13 versículos, que diz assim: o apóstolo Paulo dando exortações finais, conselhos finais para os seus discípulos. Diz assim nos versículos 5, 6 e 7. Examinai-vos a vós mesmos se permanecerdes na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmo que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. Ora, eu rogo a Deus que não faças mal algum, não para que sejamos achados aprovados, mas para que vós faças o bem, embora não sejamos como reprovados. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último livro a ser sorteado. Livro de Salmos, que contém 150 capítulos. Livro de Salmos com 150 capítulos. Capítulo 66. Salmos, capítulo 66. Contém 20 versículos, que fala assim: cânticos de gratidão pelas obras de Deus. Nos versículos 4, 5 e 6. Toda a terra te adorará e te cantará louvores. Eles cantarão o teu nome. Vinde e vedes as obras de Deus. É terrível nos seus feitos para com os filhos dos homens. Convertei-o o mar em terra seca e passaram o rio a pé. Ali nós alegramos nele. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, seja onde vocês estiverem meditando. E lembrando a todos vocês que nós trabalhamos com sorteios para que não haja manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, para dar a total direção ao Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para que fosse feita a vontade dele. E em Provérbios 16, 33, está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Agora vamos aqui para a revelação das nossas denúncias. Perdão. Que diz assim: essas denúncias te trazem o mínimo de 4 formas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmentos de fé de forma errada. E em quarto lugar, para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine em Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulo 5, 7, 13, 15 e 23 e em João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora eu estarei apresentando para vocês mais uma das mais de 100 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando, que diz assim na denúncia de número 75. As leis que continuam na graça. Muita atenção nessa denúncia de número 75. Dentre as mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Nós, das 12 igrejas virtuais, estamos afirmando que há 3 leis na Bíblia Sagrada que não foram anuladas pelo Senhor Jesus ou Cristo, sendo elas a lei do Senhor Deus, Pai do Senhor Jesus, a lei do próprio Senhor Jesus e a lei dos apóstolos do Senhor Jesus. Uma das leis dos apóstolos são as classes dos trabalhadores nas obras. E atenção, se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada que essas leis não existiam ou que elas foram anuladas na Bíblia Sagrada, vai receber um prêmio de 200 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem número 36
dentre as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Agora vamos aqui ao sorteio dos 24 números que eu pedi para vocês meditarem e tá escolhendo um número de 1 a 24, fazendo a sua pergunta mentalmente, que agora o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus vai estar te enviando um livro e um capítulo para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Permita o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus estar falando ao seu coração. Se você meditou e escolheu o número 24, vai meditar no livro de Ageu, capítulo 1. Número 11, Zacarias, capítulo 14. Número 16, 1 Crônicas, capítulo 18. Número 14, Efésios, capítulo 4. Número 12, Jó, capítulo 4. Número 19, Lucas, capítulo 7. Número 21, Jeremias, capítulo 1. Número 23, Abacuque, capítulo 3. Número 5, Deuteronômio, capítulo 12. Número 2, Mateus, capítulo 4. Número 3, Josué, capítulo 11. Número 8, 3 João, capítulo 1. Número 20, Romanos, capítulo 11. Número 22, Jonas, capítulo 2. Número 17, Gálatas, capítulo 4. Número 7, 1 Coríntios, capítulo 6. Número 1, Daniel, capítulo 11. Número 15, Sofonias, capítulo 3. Número 9, Obadias, capítulo 1. Número 10, Provérbios, capítulo 13. Número 4, Apocalipse, capítulo 9. Número 6, Ruth, capítulo 3. Número 18, 2 Coríntios, capítulo 13. E número 13, Salmos, capítulo 66. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos agora para os recadinhos finais, que diz assim: muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor ou inscrito ou membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais, e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @ a Igreja 70 Santos, na parte da tarde a partir das 16 horas e 48 minutos, na @ a IG1 318 37 300, e até às 1 hora e 12 minutos da madrugada na @ Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. E também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios, canais, parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja teu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando contato com as informações necessárias e tirando todas as suas dúvidas.
Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. E lembrando que todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se também de pedir um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando todos os comprovantes, independente do valor. Porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil, pois nós damos a garantia de que tudo que você fizer em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas capítulo 6, no versículo 38, diz assim: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então lembre-se de pedir às autoridades políticas e empresárias da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados, independente do seu segmento religioso de fé. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta, de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais, e assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluias, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença do Espírito Santo, de verdade, do nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de cada um de vocês que ficou comigo até o final. E se você chegou no decorrer dessa nossa live, também fico imensamente grato. E não deixem de fazer a sua obra, curtindo, comentando, compartilhando, para outras pessoas também verem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo amém. E aguardo vocês na nossa próxima live. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo amém.